Bom dia. Vocês falam tão bem o português. Agora vai entrar em outra coisa. Sabe, eu me recordo que Paulo escreveu para uma das igrejas: eu me alegro com a ordem. E o que mais, João, você conhece o versículo? Que Paulo estava vendo de longe, mas sabendo da ordem espiritual, o amor e graça que estava naquela igreja. E isso que estou vendo hoje. A linda ordem do Espírito Santo, em que a igreja não é só um pastor que fica ensinando tudo e fazendo tudo, mas a igreja é corpo, e a igreja cada um tem, e cada um contribui, não de uma vez, mas conforme o Espírito ordenar. Aleluia. Estamos neste corpo, fazemos parte pelo Espírito de Deus que Ele nos deu. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, imagina, perante Ele. Aleluia. E é por nosso bom comportamento, pela graça do nosso Senhor Jesus. Estamos nele e Ele está em nós. No princípio, Deus diz: faremos um homem em nossa imagem e semelhança. Agora, esta imagem já começou no jardim, mas a semelhança só veio depois. A semelhança não foi quando o homem estava sem o Espírito, o Espírito de Deus, isto é. A semelhança vem quando entra o Espírito de Jesus Cristo em nós e produz o fruto da própria natureza do Pai. Então, nós, como igreja, nós às vezes lembramos e pregamos o que Jesus fez por nós. E não se pode começar nessa vida sem crer em tudo que Jesus fez por nós. Mas uma vez que Ele fez por nós, em seu corpo, e em seu corpo perfeccionou para todo sempre, um sacrifício para todo sempre. Então, daí, cumprindo sua missão, foi recebido lá no céu. E desde lá, então, já que o pecado foi tirado, já que os homens foram justificados pelo sangue de Jesus e pela fé, então Deus pode agora o que não podia fazer antes. No jardim, Ele não pode deixar o Adão e Eva comer do fruto da árvore da vida eterna, ok? Viver a vida eterna no pecado não pode. Deus não podia permitir. Então, Jesus veio para tirar o pecado e daí sim, Deus pode dar o Espírito dele em nós. Okay? Ele não dá o Espírito Santo para quem está em pecado. Ele dá o Espírito Santo para quem está redimido, reconciliado por fé em Cristo Jesus. Mas daí sim, não é mais o que Jesus fez para nós, por nós. É o que Ele é para nós. Porque essa salvação é uma salvação viva. Não é uma salvação só recordando uma morte. Esta salvação, a palavra diz que somos reconciliados pela morte de Cristo e salvos por sua vida. Então, nossa salvação
desde ser batizados, morremos com Cristo pela fé e ressurretos também com Ele. Então, o Espírito de Deus em nós é a nossa própria salvação. Jesus em nós, vivo, é a nossa salvação. E nós temos todos, sempre, esta vida em nós. E para nós não reconhecermos em cada momento que esta situação, que nós estamos nele e ele está em nós, então perdemos a glória de Deus. Perdemos a possibilidade do reino de Deus chegar em nossa casa, nossa vida, em qualquer lugar que nós tocamos. Aqueles que andam pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. E quando andem nesse Espírito de Deus, eles trazem para a terra o reino de Deus. Então, é para nós estarmos sempre cheios do Espírito. Eu vi as mãos quando perguntou o Eduardo quem tem o Espírito Santo, né? E vi muitas mãos. Quem tem o Espírito Santo e gostaria de ter a consciência, mais percepção, mais consciência de que o Espírito do próprio Jesus Cristo, o Espírito do Pai, habita em nós. O Espírito que fez tudo que vemos, toda a criação, o Espírito que levantou Jesus de entre os mortos, o Espírito que renovou, que nos deu vida nova e que nos dá vida eterna, esse Espírito está em nós. E este Espírito também que estava presente no dia de Pentecostes, em que 13.000 pessoas se converteram na hora, e depois 5.000 no outro dia. E, irmãos, essa aventura no Senhor é uma aventura viva. Nada de religiosa. Então, aqui hoje, nós podemos ouvir de uma pessoa, de outros. Nós podemos ver a palavra, mas também temos que ouvir do próprio Espírito com nosso Espírito. E muitas vezes o Espírito comunica com nosso Espírito e não entendemos, não temos assim, não traduziu ainda para o português isso. Então, mas às vezes leva tempo, mas às vezes também sabemos que o Espírito Santo fez algo em nós. Percebemos pelo Espírito que Deus falou algo, e depois o Espírito em nós e o Espírito Santo, eles conseguem traduzir para a nossa mente e entendemos o que ele está dizendo. Agora, aleluia, Senhor. Senhor, que todos nós que estamos totalmente dependentes de Ti, mas não queremos ser assim débeis no sentido de não perceber, não pedir. A Tua palavra diz que o Pai sabe como dar o Espírito Santo aos que pedem. E nós queremos mais. Se existe isso, Senhor, de ter mais do Teu Espírito, não sei como fica, mas eu quero mais de Ti, Senhor. Que Teu Espírito comunica para minha alma tudo o que Tu tens. O Espírito é dado para que saibamos as coisas que Deus tem para nós. Não sei onde é o endereço desse versículo, mas diz assim mesmo. O Espírito é dado para nós sabermos as coisas que Deus nos tem para nós. Para nós, não só para ficar lá no céu, é para nós aqui. E possivelmente Ele tem mais do que temos recebido. Será que Deus tem mais ainda do que não temos recebido? Eu creio que é assim. E eu creio que vale a pena pedir. Ele diz, para que sua alegria seja completa. Pergunto a mim mesmo, minha alegria está completa? E eu respondo, creio que não. Então, o que Jesus
visualizou em sua alegria ser completo, eu nem sei se posso visualizar isso, mas eu quero, Senhor, eu quero visualizar o que quer dizer alegria completa. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa terra é nossa herança. E por falar em herança, estamos cantando sobre nossa herança, é muito linda, é muito linda. E vocês fazem parte da minha herança e eu da herança de vocês. E todos nós somos a herança de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós pensamos naquilo que Ele é para nós, mas também devemos pensar naquilo que nós somos para Ele. Como que vamos saber o que nós representamos, o que nós somos para Ele? Olha para a cruz, olha. Nós somos muito especiais. Nós, aos olhos do Senhor, merecemos Ele morrer por nós. Sabemos que não merecemos nada diante de Deus, mas no amor de Jesus, nós merecemos sofrer, ser humilhado. Ok, se sua namorada, você tem um amor parecido com este? Você valoriza como Jesus nos valorizou e ainda nos valoriza? Nós somos muito especiais. Nós somos escolhidos, ou como é o menina dos olhos de Deus. A palavra fala muitas coisas sobre esse relacionamento e às vezes nós ficamos como crentes, não sei o nome da flor, mas tem uma flor, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, ok? E às vezes eu fico, mal me quer, mal me quer. Porque o inimigo vem acusando, ele vem para trazer assim a morte sempre. E não é a morte que Jesus veio para trazer. Essa morte é nossa e é boa e é necessária. E esta morte produz em nós, faz parte do amor. Tá? Se nós lemos a definição pequena de amor que tem em Coríntios, começa com tudo, é paciente, né? E tudo sofre, tudo crê. Não arde em ciúmes, não se ensoberbece. Ok, entre você e um defunto, quem ganha em não se ensoberbece, não se ressente do mal, essas coisas? Então, faz parte do amor morrer. E por isso a palavra diz que sempre carregamos em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifesta através do nosso corpo. Aleluia. Então é um dom. Esse é um dom, esta morte que a Bíblia fala, é a morte de Jesus em nós, porque é a própria natureza de Deus, esta morte para o pecado que agora nos pertence. Ele não teve que morrer para o pecado. Ele é justo sempre. Jesus teve que morrer para o pecado por nós, não por ele, por nós. Mas essa morte opera em nossa vida. E vem com o Espírito, faz parte daquele que vem. O Espírito não é uma coisa, o Espírito é uma pessoa. O Espírito é a pessoa de Jesus e o Pai também. Então, temos em nós a própria natureza de Deus. Ele nos fez participar da sua santidade, não é? E quem se junta com o Senhor é um espírito com Ele, ok? Vocês conhecem esses versos, não sei o endereço, mas são da palavra. Então, são a verdade. Aleluia. E aqui estamos.
Aqui estamos aqueles que têm testemunho da graça de Deus em nossas vidas. Aqueles que têm testemunho que Jesus é fiel. Quando nós não estamos fiéis, Ele continua fiel. E a graça superabundante é mais poderoso do que o pecado. E nós somos crianças, pequenos diante dele. Se alguém pensa que sabe algo, como diz a palavra, não sabe nada. Porque é tão grande e é tão assim, tão diferente da maneira que nós pensamos e vemos a glória de Deus, que conhecemos em parte. E o Paulo não diz em pequenina parte, mas é assim mesmo. Conhecemos em parte, mas depois vamos conhecer como Ele nos conhece. Glória a Deus. E essa revelação não espera totalmente para o céu. Essa revelação de fé em fé, de glória em glória. Seguimos a Jesus. Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Então a revelação vem vindo, a revelação do Senhor em nosso coração. Vem vindo e aumentando, cada dia aumentando. E por isso que nossa esperança se renova cada dia. Nossa esperança, porque não vemos agora, a palavra diz, se fosse ver, então não há mais necessidade para esperança, mas nós estamos na fase de crer e ter esperança. Esperança é a fé que espera. Tá? Fé é a fé que atua. A fé vê as coisas. A fé pode ver o que não está ainda, mas no Espírito está. No Espírito já está. Então a fé se junta com uma ordem do Senhor, faça isso, ok? Ora por aquela pessoa, ou vá para o Brasil, ou algo assim. Então, e quando alguém obedece pela fé, o Senhor, então, vamos dizer que o Senhor diz, aperta aquele botão, ok? E não se sabe o que vai ser o resultado, tá? Está conectado com o quê? É aquele botão. Guerra nuclear? Ou como que? Não sabemos. Mas se nós fizermos nossa parte, ok? Estende a vara sobre esse mar aqui, ok? Essa vara é poderosa, né? Não. É uma pequena obediência e o resultado é com Ele, ok? E nossa confiança cada vez mais deve ser não em nós mesmos, mas nele. E essa lição vamos aprendendo através dos anos, né? Que não podemos depender da nossa força, nosso raciocínio, não devemos. É pecado manipular, sabe? É pecado, especialmente manipular pessoas. Isso é pecado. Não? Nossa fé não está em poder controlar. Nossa fé está naquele que é capaz não só de controlar, mas de abençoar e dar vida. E se nós queremos abrir o canal da vida, então é pela fé. É confiar no Senhor. Eu não estou dizendo coisas que vocês não sabem, mas eu gosto de dizer essas coisas porque aumenta a minha fé também. Aleluia. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito
na presença de Deus. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Graças te rendemos, graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus. Mais uma vez, vamos dizer ao Senhor. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Amém. Amém.